Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. E a temática de hoje será os 100 anos da Arte Deco. E para contribuir com esse tema, nós temos aqui a arquiteta e integrante do coletivo Memória Ativa, Márcia Camel, que vai falar um pouco mais sobre essa arquitetura tão presente na paisagem urbana de Santa Maria. Muito obrigado, Márcia. Não sei se eu pronunciei correto o teu sobrenome. É Camel, Kumel? Kimmel. Márcia Então, tá. Kimmel. Márcia Kimmel. Então, vamos corrigir a tempo aqui. Márcia, muito obrigado pela tua presença, né? Para o telespectador, a telespectadora que nos acompanha, assim, o que é Arte Deco? De repente, alguém está vendo assim o programa e não sabe, né? Que tipo de arte é essa? No que ela se diferencia de outras modalidades arquitetônicas e assim por diante. Bom, eu que agradeço o convite, sempre é muito bom falar sobre o Art Deco, sobre arquitetura, sobre urbanismo. O Art Deco é um estilo artístico que começou a surgir no início do século XX e ele se consolidou durante o século XX. Porém, o grande marco do lançamento do estilo, de mostrar ele para o mundo, foi na Exposição de Paris de 1925, a Exposição de Artes Industriais Modernas. Ele surgiu como um estilo porque ele começou mesmo no mobiliário, nas joias, em elementos do dia a dia, né, das pessoas, porque isso veio já desde a Revolução Industrial, que trouxe uma linguagem mais moderna, mais simples, mais geométrica, que lembrasse a velocidade daqueles tempos, né, do início do século. E principalmente se consolidou depois do pós-guerra. Né? Então, como estilo, ele acabou se transformando ao longo da sua expansão e sendo aplicado na arquitetura também, né, que carecia de um estilo mais modernizante, uma linguagem mais cosmopolita, porque vinha do ecletismo anterior, que era bastante rebuscado, tinha elementos do barroco, do neoclássico. Então, o Art Deco ele veio para se opor a isso, né? Um estilo vai contrapondo o outro, né? E como Santa Maria se enquadra nesse contexto da Arte Deco, né? Nós conversávamos antes aqui do início do programa, né, que se fala que Santa Maria é um dos municípios que tem em linha reta, né, mais prédios com esse estilo arquitetônico. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sim, o que aconteceu? Um estilo que irradiou, imagina, de Paris, foi sendo divulgado na Europa, né? Mas a Europa sofreu com a Segunda Guerra. Então, o que aconteceu? Se expandiu o estilo no restante do mundo, porque, por exemplo, os Estados Unidos emergem, então, como uma grande potência que precisava expandir sua cidade, seu poderio, seu simbolismo, né, industrial. Então, o que aconteceu? Se expandiu muito nos Estados Unidos, nesse pós-guerra, nessa efervescência, né, de um país que tinha ganho a guerra. E depois ele começou a se expandir, se espalhar no restante da América Latina. Por quê? Porque eram países que estavam se urbanizando, de urbanização recente. Aquele êxodo rural, aquela necessidade de um planejamento das cidades que agora estavam se desenvolvendo. E veio essa onda para o Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro, na época, era a grande porta de entrada do Brasil, a capital federal. E tanto é que até hoje existe um conjunto bastante significativo em Copacabana. Depois ele veio, né, foi sendo trabalhado em planos urbanos, o próprio plano do Rio de Janeiro, e veio parar em Porto Alegre. Por que o Rio Grande do Sul teve essa grande expansão? Porque em 1935 houve uma exposição do centenário da Revolução Farroupilha, para mostrar o grande desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Que ele se recuperou, se reergueu, né? Como hoje está se reerguendo. Então, o Rio Grande do Sul fez uma grande feira industrial no Parque da Redenção, em que cada estado do Brasil tinha um pavilhão, como eram as exposições na Europa.
E então teve o pavilhão do Pará, o pavilhão do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e a maioria trouxe o estilo Art Deco para essas construções efêmeras. E isso, houve uma grande onda no Rio Grande do Sul de referências para a arquitetura. Então, a arquitetura que veio a surgir depois dos anos 30 foi uma arquitetura que precisava, que a população precisava, a sede dos Correios, prédios públicos, prédios particulares. Começou a ter já mais pavimentos no edifício, não só o sobrado. Então, o Art Deco era necessário um estilo digno, um estilo que desse uma cara mais moderna e que substituísse o ecletismo anterior. Uhum. E aqui em Santa Maria, por exemplo, onde é que a gente visualiza, né? Onde é que está mapeado esse estilo? Na Rio Branco, em outros locais? O estilo, na verdade, ele está espalhado pela cidade, né? Então, as zonas de expansão da época foram a Rio Branco, acampamento. Por quê? Porque antes não tinha a ferrovia. Aí, depois que surgiu a ferrovia no final da Rio Branco, a gente costuma falar que é um monumento catalisador, é um elemento atraente da expansão urbana. Então, a Rio Branco também se identificou com aquele estilo, com a industrialização que veio com a máquina. Quem era a máquina? O trem. Então, foi a grande época de apogeu da ferrovia, que Santa Maria se desenvolveu muito rapidamente, ganhou população. Então, por isso que a Rio Branco é tão significativa, porém, as ruas do centro de Santa Maria, que já eram consolidadas, Bozano, Astrogildo, tem vários exemplares também espalhados por essas áreas, inclusive quase no final, na Borges, na Silva Jardim. Então, começou a se construir, se achou interessante ter um estilo mais reto, mais geométrico, e que as obras da época pudessem contemplar. Recentemente, né, o coletivo, né, Memória Ativa realizou com a parceria de outras entidades, né, uma agenda de comemoração, né, uma agenda comemorativa pelos 100 anos da Art Deco. Queria que tu dissesse para nós o que se destaca, né, dessa agenda. Foram várias atividades, né? Como foi essa comemoração, né? E qual o principal objetivo de marcar essa data significativa, 100 anos, né? Bom, neste ano de 2025, se completaram 100 anos do lançamento da exposição, que foi em 25 de abril de 1925. Então, nós planejamos que essa semana contemplasse essas datas, né? Houve um planejamento desde o ano passado, pela importância, e vimos também que várias cidades, inclusive Nova York, Chicago, Goiânia, cidades que também têm um acervo significativo e preservado, né? Você vê cidades como Nova York, né, que mantém esses patrimônios. Então, para fazermos em Santa Maria, mostrar que Santa Maria também tem a sua relevância, né? E como nós temos universidades, tem muitos arquitetos, o próprio coletivo é formado por vários profissionais de várias áreas, da comunicação, jornalistas, advogados, arquitetos, artistas, né? E a nossa cidade, ela tem esse viés cultural que surgiu nesta época, né? Que surgiu educacional também, de fazermos uma grande comemoração, até porque nós temos esse acervo, que é bem importante, e culminou em várias atividades. Convidamos várias empresas e instituições, o UFN participou, o FSM, o UBRA, o Sicredi mesmo, que é o banco que está investindo na avenida, revitalizando a sua própria sede antiga. O Museu das Irmãs Franciscanas também foi um destaque. Então, nós trabalhamos também com a divulgação do que existe em Santa Maria. Não só isso, também trouxemos e convidamos profissionais que estão trabalhando ou trabalharam com revitalizações arquitetônicas no entorno da Rio Branco, né? Como elemento de destaque, até porque, como eu falei, existem várias zonas da cidade que têm Art Deco também. Então, foi muito profícuo, foi muito interessante essa participação. Trabalhamos também, trouxemos várias experiências acadêmicas também, não só profissionais como acadêmicas. Inclusive, um grande destaque foi o podcast Rio Branco Deco, dos alunos do jornalismo da UFSM, que fizeram um resgate muito interessante, documental, em forma de podcast.
Então, foi sob forma de palestras e seminários e atividades externas e também extensionistas, como foi a oficina que foi feita com os alunos da rede municipal, que trabalharam com ilustração, que trouxe essa ideia de educação patrimonial, que é muito importante para criar essa consciência do valor. Pertencimento também. Exato, né? Pertencimento, valor da população gostar da sua própria cidade, entender a importância desse período e do estilo também, né? Nós falamos, né, que o coletivo ele foi o realizador dessas homenagens, dessas comemorações, né, dos 100 anos da Arte Deco, juntamente com outras entidades. Queria que a senhora explicasse para nós como funciona, né, o coletivo, né, a que ele se propõe, quais são as atividades periódicas, né, enfim, que o coletivo vem atuando. Há quanto tempo já existe o coletivo Memorativa? O Coletivo Memorativa surgiu em 2018, que foi uma ação, no caso, para tentar participar das mudanças que o plano diretor propunha. No caso, houve uma desproteção de uma área da Zona 2 antiga, que era protegida anteriormente. Então, houve um respaldo para poder não só participar, como também trazer alertas sobre a questão de tentar se preservar esse patrimônio, que a legislação também pudesse proteger ao invés de desproteger. Então, houve um grande levante, uma grande organização de vários profissionais atuantes, da cena cultural de Santa Maria também, para poder criar uma entidade, um coletivo, no caso, criou-se um nome, um símbolo, para promover essa educação, promover essa preservação, né? Como participar democraticamente de reuniões e de discussões legislativas, inclusive, né? Gostaria de destacar que o coletivo também tem essa preocupação em trazer as entidades, né, para participar, como na própria Semana Art Deco, a Fundação ENI participou, o CONFIC, que é o Conselho do Patrimônio Histórico de Santa Maria, né? Assim como os profissionais que estão ali agregam e conhecem muitas pessoas e trazem essas contribuições, né? E essas participações das universidades também são muito importantes, porque trazem conhecimento acadêmico também, o próprio mestrado em patrimônio cultural da UFSM. Então, o coletivo é um fator que agrega, né? Que agrega catalisador, que busca nessas participações um respaldo maior, uma credibilidade, uma atuação mais efetiva frente a essas demandas, né, do patrimônio cultural. E tu falaste, né, há pouco, antes de nós iniciar o programa, que o coletivo, entre as atividades que ele realiza, ele faz visitas guiadas, né, por esses patrimônios, né? Queria que tu falasse um pouco mais assim, qual é a periodicidade, quem pode participar, é aberto ao público? Sim, nós temos os perfis do Instagram, que hoje em dia as pessoas têm toda essa referência, né? O perfil do Coletivo Memória Ativa e o perfil também dos 100 anos Art Deco, quem quiser seguir. É muito interessante porque ali nós divulgamos alguns passeios e caminhadas pela arquitetura. Já foram 15 caminhadas, se não me engano, e que surge desde 2018, com participação em eventos, por exemplo, a Semana do Patrimônio Cultural, que é em agosto, né, que é o Dia do Patrimônio Cultural, é 17 de agosto, a própria Feira do Livro. Então, sempre ficar atento que nós anunciamos nos perfis. Então, as caminhadas são abertas ao público, certo? No caso, a pessoa só vê o evento e participa, só chegar. Geralmente sai da Praça Saldanha Marim, em que nós explicamos os componentes que participam daquele determinado passeio, explicam a origem da cidade, como que a cidade surgiu, os demais estilos, porque não é só o Art Deco, nós tivemos um quadro do estilo eclético muito importante para a cidade, né, que refletia aquele desenvolvimento cultural da época anterior. E nós explicamos como é o estilo, quando que ele surgiu, isso que eu falei hoje, agora, e começamos e descemos a Rio Branco até a Gare, né? Como a Gare agora vai ser um outro atrativo importante para a cidade, um dos mais importantes, em que nós chegamos na Gare e também contamos um pouco da história da Vila Belga e da Gare, passando por todos os prédios que estão catalogados ou que têm elementos mais significativos do estilo.
Falaste da questão da Art Deco, que é bem significativa aqui no município, mas, além da Art Deco, quais os outros estilos, por exemplo, que são marcantes aqui no município também, além da Art Deco? Sim, o estilo eclético, né, que surgiu no final, mais no século XIX, e veio até os idos do século XX. Então, já mostrava um crescimento, uma opulência, uma efervescência do início do século, com a chegada da ferrovia para Santa Maria. Então, foi uma época muito rica, né, que de muitas referências de profissionais que estudavam na Europa, né, o próprio conjunto ferroviário de Santa Maria, importante, que tinha as escolas, tinha o hospital, né, tinha a cooperativa. Então, tudo isso trouxe um grande movimento para a cidade. E a arquitetura o reflexo material de uma época de opulência econômica, de crescimento. Então, o estilo eclético é bastante significativo e alguns elementos preservados. Por exemplo, o Clube Cacheral, né, a prédio da Caixa Econômica, a SUCV. Então, nós temos um conjunto bem importante na mesma zona urbana central, né, e também espalhado pela cidade ainda, preservados, alguns tombados agora nesses decretos de tombamento que surgiram de 2018 para cá, né? E também destacaria o estilo modernista, que ainda também espalhado em áreas de expansão, por exemplo, a Avenida Fernando Ferrari, já porque a cidade vai se expandindo. Então, aquele tecido urbano consolidado vai se expandindo, primeiro nas áreas residenciais mais periféricas, assim, em volta desse grande centro inicial, e nos anos 50 e 60. Né? Então, o modernismo já foi um movimento arquitetônico voltado, né, também para as artes, mas que houve um manifesto. Né? O Art Deco não houve um manifesto, ele se expandiu, né, e chegou até aqui. E a gente, quando, pelo menos, né, pode ser um desconhecimento mesmo, mas a gente sempre, quando trata dessa questão da preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, em geral, essa preservação, esses prédios, eles estão localizados no centro das cidades. Por exemplo, aqui em Santa Maria, teria algum patrimônio fora dessa região central, mais uma região periférica? Sim, o conjunto mais significativo acabou sendo preservado porque houve um ocaso, né? Houve um declínio da atividade ferroviária, acabou sendo preservado porque não houve um interesse imobiliário de mudança naquela área. Então, isso também acontece muito. As zonas, as novas áreas são áreas de expansão. Então, hoje nós temos conjuntos bastante espalhados, né? Não tem, o conjunto significativo mais é central e algumas áreas da cidade, né? Tipo a Doutor Bozano, né? A própria Rua do Acampamento, né? Na parte da Avenida Presidente Vargas e na Fernando Ferrari, alguns conjuntos modernistas também. Na tua visão, assim, na visão do coletivo, como é que vocês manifestariam a questão da preservação do patrimônio aqui em Santa Maria? Né? Como é que está a questão do poder público? Como é que o poder público está contribuindo ou não contribuindo para essa preservação? Sim. Assim, eu sou otimista. Eu acho que há um movimento bem interessante no Distrito Centro-Gari, revitalizações importantes na área central. Agora, no momento, a Casa de Cultura está sendo revitalizada. Acreditamos que vai ter um conjunto bastante qualificado que já vai estar revitalizado. Né? Uma preocupação é o Clube Cacheral, né, que realmente tem questões a resolver para ser, quem sabe, o próximo prédio a ser reformado, revitalizado. Então, assim, há na verdade, um poder público e iniciativa privada que tem procurado participar, alguns, né? Acho que é uma cidade que também precisa resolver as questões das leis voltadas ao patrimônio, precisa ter essa discussão. Essa é uma outra meta desse ano, de participar mais, tentar promover mais essa nossa participação também. E, principalmente, acreditamos no poder da educação patrimonial,
talvez fazer algumas ações, faltem ações assim no sentido das escolas, de ter um programa já, uma previsão de falar sobre esse patrimônio, né? Então, acreditamos que falta essa parte mais também de trazer para as escolas, de ter mais políticas públicas de incentivo a essa divulgação, né, desse valor intrínseco, esse valor importante para a cidade. Saindo assim especificamente da Arte Deco, mas que ela também está incluída, né? Uma das questões, por exemplo, debates que já aconteceram aqui na Câmara de Vereadores, como a senhora citou em 2018, o plano diretor e outros debates que envolviam a questão da preservação do patrimônio, do desenvolvimento do município. Uma das questões levantadas é para proprietários e até pessoas que residem em prédios hoje tombados, que são patrimônio histórico, é a questão do valor para preservar esse patrimônio, né? Segundo essas pessoas, é um valor muito caro, né, para uma pessoa conseguir preservar esse patrimônio. Queria saber se vocês veem isso como um problema e como é possível resolver essa questão. É aí que entra a questão da lei proporcionar descontos de IPTU, de SSQN para esses imóveis e incentivar essa ocupação residencial e comercial, né? Então, existem alguns exemplos pontuais na própria Vila Belga, no entorno da Avenida Rio Branco, em que já está acontecendo esse tipo de proposta, né? Acho que precisa mais incentivo, precisa o legislativo entrar nessa participação para promover maiores vantagens para esse proprietário, né? Realmente não é caro, é a responsabilidade do proprietário, né, dentro do tombamento, e tentar valorizar mais essa edificação, né? Existem alguns também, né, entrando um pouco nessa seara, alguns incentivos que o próprio Estatuto da Cidade, precisa haver uma regulamentação aqui em Santa Maria de algumas concessões, né, como a venda de índice construtivo, né? Existem mecanismos que a lei federal já criou que poderiam muito bem ser utilizados aqui, mas para isso precisa de uma regulamentação do município, em que faça com que seja um incentivo para o proprietário manter e vender esse potencial construtivo para uma construtora construir em outro local da cidade. Então, isso é um mecanismo bastante utilizado em Curitiba e em algumas outras cidades que passam por um planejamento, que isso demanda planejamento, né? E para poder proporcionar maiores facilidades para esses proprietários, né? A senhora falou do Estatuto da Cidade. Se eu não estou enganado, o Estatuto das Cidades é uma lei de 2005. 2001. 2001, mais antiga ainda. Então, nós vamos para 24 anos do Estatuto da Cidade. Por que ainda essas questões não foram regulamentadas aqui no município, na visão de vocês? Pois é uma questão é necessário iniciativa para isso, né? Uma questão de ter uma prioridade para esse tipo de regulamentação. Seria bem importante, porque a questão urbana ela é lenta, ela precisa de planejamento, ela não é de um dia para o outro. Até a lei ser promulgada, ela vigorar, né? Ter a sua vigência, né? Então, ela precisa ter isso, precisa vir do poder público, né? Então, o que o cidadão, assim, o integrante do coletivo está tentando mostrar o valor, está tentando suscitar essas questões no poder público, chamar a iniciativa privada, mostrar que é vantajoso, mostrar que é importante, mostrar que cria um valor, né, um valor, inclusive, para empreendedores que trazem, né, que valorizam os seus comércios com essa ideia de que aqui é importante, que aqui tem algo de o valor arquitetônico e urbano extremamente importante. Uhum. Um conjunto ali que a gente, nos últimos anos, tem percebido, né, uma nova dinâmica na Vila Belga ali, né, com empreendimentos, né, gastronômicos, bares, né? Qual a importância, né, do local para ele ser preservado, né, de pessoas
frequentarem aquele local, estarem naquele local. Sim. O público frequentar, ele tem que ser atrativo para o público. Então, tem que ter iluminação, tem que ter a questão urbana, qualificação urbana do tecido, aquele tecido urbano, incentivos aos proprietários, descontos no ISSQN, por exemplo, né? E que traga esse público. Qual foi o fator importante ali, né? Que promoveu a Vila Belga ultimamente foi o BRIC, né, que começou a ter uma regularidade da feira lá nessa área, né, começou a se ver valor, começou a atrair alguns outros empreendimentos. A própria Rio Branco já tem vários empreendimentos, se você for perceber ali. Existem padarias novas, existe o próprio o registro de imóveis está indo para Rio Branco, o tabelionato, tem vários, assim, falando pontuais, né, elementos pontuais que já estão trazendo qualidade para a avenida, né, e a Vila Belga também. Já tem vários empreendimentos na Vila Belga, então não é só residencial. Então, quando o imóvel é tombado, dependendo do nível de tombamento, o que precisa preservar, ele pode sim ser adaptado ao uso comercial. Acho que a senhora mais ou menos, né, entrou nessa seara, mas entrando de uma forma mais profunda, assim. Qual o potencial turístico que a Art Deco e os demais estilos vigentes aqui em Santa Maria podem contribuir para o município, contribuir inclusive para a receita do município, né, para incrementar o orçamento e assim por diante? Existem várias cidades existem movimentos, né, nas cidades que são naturais de uma nova área atrair novos investimentos, a área anterior acaba ficando, né? Então, muitas vezes, tecidos urbanos foram preservados porque não houve, né, uma mudança, houve uma preservação. Então, o que acontece? O planejamento urbano ele vai procurar revitalizar esses centros históricos, né? Então, hoje nós temos um centro histórico com bastante valor que está sendo revitalizado. Né, as ações não são, como eu falei, rápidas, mas existe um movimento muito importante, né, do Distrito Centro Gari, da própria revitalização da Gari, um importante monumento da cidade que você entrega à população para usufruir desse espaço. Então, ele vai criar, com certeza, um atrativo. Né? Então, a cidade tem tudo para valorizar isso como um diferencial que está no mesmo nível de várias cidades do país que também estão preservando, né? Com o Rio de Janeiro, como eu falei, Goiânia. Na Paraíba também tem cidades com patrimônio Art Deco preservado e cidades fora do país, né? Buenos Aires tem um tecido urbano Art Deco muito importante, Uruguai também. Então, nós estamos com um contexto bem importante de participação, e isso só tem a agregar a Santa Maria. Por quê? Porque ele está intimamente ligado ao desenvolvimento da via férrea, que muita gente diz, isso é de saudosista. Não, é importante para a identidade da cidade, né? Você vai em cidades como Pelotas, né? Existe a importância do char que foi para Pelotas, né? Então, Santa Maria teve um ciclo econômico, cultural, artístico importantíssimo, que está aí para ser valorizado. Qual o papel das universidades, né? A senhora falou dos estudantes, né, do jornalismo, da arquitetura. Qual o papel da universidade para esse processo, né, para contribuir com iniciativas como a do coletivo e contribuir, em última instância, para a preservação, né, desse tecido arquitetônico, né, relevante aqui no município? Sim, importantíssimo, fundamental, né, como uma contribuição acadêmica, pesquisa, extensão, né, as atividades extensionistas trazem a universidade próximas ao público e fazem com que mostre que aquilo ali é legítimo, né, ele tem credibilidade, ele é importante, né? Então, a participação das universidades numa cidade com vocação educacional, como é Santa Maria, também só tem a agregar e só qualifica, né, esse movimento, essa importância da valorização do patrimônio cultural. Né? Há uma participação bem importante dos cursos de arquitetura, do curso de jornalismo também, cursos assim que trabalham, porque o urbanismo, ele é multidisciplinar. Ele precisa da geografia, ele precisa
do direito, ele precisa da arquitetura, do jornalismo, da comunicação, então tudo isso é importante, né? Sim. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, mas queria dedicar um espacinho para suas considerações finais, de repente alguma coisa que a gente não tocou, algum tema que a senhora acha relevante. Sim, o que eu gostaria de falar é que nós estamos trabalhando para cada vez mais divulgar, né, esse valor de Santa Maria, a própria população participar bastante, ficar atenta que tem vários eventos que nós procuramos divulgar, né, as redes sociais também, hoje em dia todo mundo está muito conectado, e a gente mostrar um pouco desse conteúdo, dessa educação, né? E procurar conhecer mais a cidade, né? Sua própria cidade. Tem pessoas que transitam por Santa Maria, ficam um período, e muitos frequentam as caminhadas culturais pela arquitetura e se surpreendem com o que Santa Maria tem, né? E que elas muitas vezes nunca tinham ouvido falar. Então, eu gostaria de falar que é importante essa participação do público e ficamos sempre muito gratos, muito gratificados de a gente chegar no final de uma caminhada pela arquitetura e as pessoas ficarem felizes de conhecer mais a cidade, né? A senhora poderia, se de cabeça se lembra, das redes sociais do Memória Ativa, de repente, para as pessoas que tiverem interesse de ficar ligado nas agendas de passeio, enfim. Bom, o Instagram, né, então, do coletivo Memória Ativa, e o Instagram do 100 anos Art Deco Santa Maria no Mundo. Então, essas duas redes são bem importantes, e também quem quiser seguir o Instagram do CONFIC Santa Maria, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico-Cultural, que também tem muito conteúdo interessante sobre essa cidade, né? E eu acrescentaria também de abrir esse debate sobre o patrimônio cultural no próprio Legislativo, no Executivo. O Executivo tem demonstrado bastante interesse, né? Desde a outra gestão, então eu considero bem importante isso, de trazer, né, acho que há uma valorização maior de um tempo para cá. Acho que o coletivo tem feito um trabalho bem importante, bem significativo também, de trazer também, tentar fazer essa parceria, né? A Câmara de Vereadores, que é um prédio histórico também, né? Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, que é um prédio histórico também. Márcia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, tratado um tema tão importante que é a preservação do patrimônio, né, cultural, histórico, né, da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez falar em nome do coletivo e das pessoas que tanto querem essa preservação, né, essa valorização da cidade. Muito obrigada. Nós agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E agradecemos toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Até o próximo Câmara Entrevista.